Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tirei um tempinho para estar fazendo aí para vocês a gravação da aula, primeira aula, para que vocês possam ter a ciência dentro das noções de farmacologia e seus cálculos. É interessante quando o aluno está estudando o curso técnico de enfermagem, que ele tem um grande conhecimento muito mais avançado do que realmente ele vai praticar, e principalmente na administração de medicamentos. Então, eu trouxe para vocês aí essas informações importantes. Lembrando que na condição de estudante, na condição de você estar fazendo o curso técnico em enfermagem, existe algumas informações importantes que está relacionado à legislação. Então, como eu havia falado com vocês no primeiro dia, não adianta o professor estar pronunciando os conceitos para o conhecimento de vocês, se vocês não sabem que, diante disso, tem aí a questão da legislação. Professor, que legislação é essa? A legislação relacionada ao preparo de medicamentos, ou seja, o técnico de enfermagem, ele precisa ter esse conhecimento específico. E eu trouxe para vocês aqui essa informação. Vocês já ouviram falar em trabalhar em equipe? A enfermagem, ela trabalha em equipe exatamente para estar atendendo às necessidades básicas daquelas pessoas que estão internadas ali. Pessoas essas que precisam de ter ali uma assiduidade na técnica. E a equipe de enfermagem, ela é responsável para estar cuidando dos medicamentos do paciente. Com essa informação, é importante que você tenha um conhecimento altamente específico e também tendo uma grande capacitação técnica. Essa capacitação técnica é que vocês irão aprender durante o curso de vocês, do curso técnico. Esse slide mostra para vocês o seguinte: a equipe de enfermagem, ela é responsável pela administração dos medicamentos dos clientes em todas as instituições hospitalares, seja ela clínicas e etc. Claro que esse fato de tal atividade ela é complexa, exige uma capacitação técnica, porque envolve ali o atendimento médico. Esse primeiro slide está mostrando para vocês que o trabalho em equipe ele é essencial, uma vez que a legislação ela exige uma preparação técnica para que vocês tenham ali a formação e administração de um medicamento de forma correta, conforme os certos que vocês irão aprender no decorrer da aula de farmacologia. Além disso, a legislação te traz uma informação importante. O que essa legislação ela rege para os profissionais da área de saúde? Em primeiro lugar, é importante vocês saberem que, mesmo vocês fazendo o curso, existe ali uma legislação que te dá condição de você praticar suas ações laborais. Nós chamamos essa lei do exercício profissional de enfermagem. Lei essa importante que também é falada no Código de Ética Profissional, a Lei 7.498/86. Essa lei ela foi aprovada pelo Decreto 94.406/1987. Mas, professor, o que que essa lei fala juntamente com a Anvisa, juntamente com o Ministério da Saúde, juntamente com o COFEM e o COREM? Ou seja, é um arcabouço jurídico que está proporcionando a você um conhecimento do que é proibido, do que são deveres e também do que são, de que forma você pode praticar ali a sua legislação. Então, esse segundo slide está mostrando para vocês que a legislação que rege o preparo e administração do medicamento no Brasil, no nosso país, inclui essa lei que eu citei para vocês, exatamente juntamente regulamentada pelo decreto 94.406, uma vez que também essa legislação está junto com a Anvisa, junto com o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREM, conselhos esses que estabelece protocolos na administração do medicamento. Quais os tipos de medicamentos que são administrados, o que rege essa preparação, sob supervisão do enfermeiro. Além disso, essas leis, elas dão a condição de você conhecer
somente também sobre a administração dos medicamentos. Esses medicamentos, eles são administrados conforme os protocolos que são sancionados e praticados dentro da enfermaria, ou seja, dentro da instituição hospitalar. Lembrando que a administração de medicamentos é uma função privativa da equipe de enfermagem. E, de acordo com a escala hierárquica, a equipe de enfermagem ela é composta hierarquicamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e também pelo auxiliar de enfermagem. É uma função privativa. Por isso que a literatura mostra para vocês essa questão do preparo, a responsabilidade, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, os conceitos que foram apresentados que serão administrados em sala de aula para vocês. Além disso, a legislação, ela traz para você uma resolução que ela foi revogada. Olha o que diz esse slide aqui. Legislação no preparo de administração dos medicamentos, que é ali a resolução do COFEM 311 de 2007. Essa resolução, ela foi revogada. Quando se fala em revogada, significa que alguma coisa foi modificada para melhor. Claro que nós da enfermagem, a equipe, precisamos estar acompanhando ali no exato momento as inovações dentro da questão de administração de medicamento, a evolução da sociedade. Lembrando que essa lei, ela pronuncia a questão da proibição. E aí você deve estar se perguntando, mas o que que é proibido dentro dessa lei que foi revogado, que eu vou citar mais à frente? Olha o que diz aqui. Aqui está falando para vocês o seguinte: a administração de medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco, e também assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Essa é praticamente a lei que está mostrando para você. O técnico de enfermagem, ele precisa ter esse conhecimento. Por isso que quando você está fazendo o curso, você precisa estar lançando dentro dos seus conhecimentos, dentro dos seus estudos, dentro do seu equilíbrio literário, aonde você precisa estar sabendo, nesse exato momento, que você não pode administrar qualquer tipo de substância se você não tem o conhecimento. Em virtude disso, vocês, alunos do curso técnico de enfermagem, têm essa disciplina chamada Noções de Farmacologia, onde traz ali alguns conceitos, algumas classes farmacológicas, e claro que todo medicamento que você vai administrar, você precisa saber a interação farmacológica, ou seja, a farmacocinética e a farmacodinâmica, assuntos esses que serão administrados durante o curso de vocês. Além disso, na hora que você vai preparar, você não pode de forma nenhuma está administrando medicamento que você não preparou. A lei rege isso. Então, por isso que a lei 311, ela foi modificada. Claro que quando se fala que a lei do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, 311/2017 foi revogada, não significa que foi mexida na questão no processo de administração de medicamentos. Essa lei, por sua vez, essa lei, por sua vez, ela tem as suas proibições, né? As proibições que você precisa estar observando durante o seu dia a dia, durante uma documentação que é uma documentação específica. Essa documentação vai te dar essa condição. Então, você não pode, de forma nenhuma, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos que esse fármaco pode ocasionar no organismo do paciente. E também você não pode assinar qualquer ação de enfermagem que você não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Lembrando que essa lei 311 ela foi revogada, tá? Ou seja, o Conselho Federal de Enfermagem, Corens, Anvisa, Ministério da Saúde, eles estão sempre, graças a Deus, sempre atentos a inovações, a informações, para que os profissionais de enfermagem, os profissionais de enfermagem, estejam sempre ali sendo capacitados de uma forma correta. Então, a importância de a gente estar sempre lendo, o que o Corém traz para nós, o que o COFEM traz para nós, porque são as nossas entidades
que defende a gente 24 horas. E ali está mostrando para vocês que essa lei 311 ela foi revogada, ela foi atualizada, ou seja, a enfermagem cada dia está buscando conhecimento. E o que aprovou foi atualizado, o Código de Ética, conforme está descrito aqui para vocês, garantindo que o profissional acompanhe as mudanças na sociedade e na legislação. Quando você estuda o curso técnico de enfermagem, ou você está estudando alguma área profissional, você tem que estar se atualizando a cada dia. O aluno ele não pode parar naquele momento ali. Porque o trabalho de enfermagem, além de ser maravilhoso, bonito, é, é um trabalho pesado, é um trabalho pesado aonde te dá condição de você aplicar corretamente as técnicas e estar se atualizando dentro de todas as especializações dentro do curso técnico de enfermagem. Então, essa lei 311, ela foi atualizada pela resolução, a resolução 311, perdão, ela foi atualizada pela resolução do COFEN 564. Lembrando que as atualizações são feitas recorrentemente e o Conselho Federal de Enfermagem, o COREN, sempre está nos atualizando. Então, por isso que é importante o profissional sempre estar lendo, sempre buscando novas informações, para que ali, na hora que você for aplicar os seus conhecimentos técnicos e científicos, não leve a danos para o indivíduo, a coletividade ou até mesmo para você. Além disso, também a lei te dá uma condição muito importante. Essa condição importante traz ali algumas responsabilidades relevantes, tá? Então, é responsabilidade e dever do profissional registrar tudo o que faz. Durante o curso de vocês, vocês estarão fazendo algumas disciplinas que vão te dar condição de você fazer anotação de enfermagem. Então, tudo que você administra relacionado aos medicamentos, é importante que você registre num prontuário eletrônico, na prescrição médica, ali aonde é o local específico onde tem o nome do paciente. Diante dessa informação, é importante também que vocês verifiquem o nome do paciente, para que não venha fazer anotação de uma forma errada. Ou seja, o que que você vai anotar? Todas as anotações referentes, ou seja, inerentes ali, o que você realizou com aquele paciente. É indispensável no processo do cuidar do nosso paciente. É importante também, né, que o texto traz para vocês o seguinte: o que, que é direito? Direito, você tem o direito de recusar qualquer atividade que não seja da sua competência. Que não seja da sua competência, por quê? Competência técnica. O enfermeiro ele tem as suas competências, né, específicas, o técnico de enfermagem também tem. Algumas técnicas realizadas pelos técnicos de enfermagem são supervisionadas e orientadas pelo enfermeiro. Por quê, professor? Porque eticamente você está tendo uma ação laboral ali para o paciente, porém tem que ter ali, nós temos que oferecer uma segurança na nossa profissão para a pessoa que você está cuidando, a família e a coletividade. Para isso, existem algumas regras muito importantes. Que regras são essas? Eu costumo orientar os meus alunos e vocês agora que quando tem slides para você ler, tem apostila, tem links, tem sites do COFEM, do Corém, que você possa estar se aperfeiçoando. Não fica somente nesse mundo, somente no que os slides que eu estou enviando para vocês. Por quê? Nós estamos falando de administração de medicamentos. Então, algumas as situações, todas as situações, na verdade, existe regra de administração segura. Se você tem um conhecimento técnico, científico e está dentro da sua competência, você vai ter uma segurança ali. Primeiro, é importante que você siga adequadamente a prescrição médica. A prescrição médica é um documento específico e especial do paciente, do profissional e da instituição. Ali vem feito toda uma descrição para o autocuidado desse paciente. Além disso, a regra é importante você estar seguindo. Em suspeita de erro, um mal entendimento, você precisa questionar. Quem você vai questionar? A equipe que está ali. Às vezes, na dúvida, não ultrapasse. Abre aspas. Na dúvida, não ultrapasse. Fecha aspas.
Se você tem dúvida numa digitação, numa escrita, na preparação do medicamento ou de uma forma farmacocinética, farmacodinâmica, ou a dose que foi prescrita, pergunta o enfermeiro que está ali. Hierarquicamente, o enfermeiro, ele é o seu pilar para te orientar. Se o enfermeiro não tiver, um funcionário mais antigo ou o próprio médico que ali esteja fazendo a sua visita, a sua prescrição. Essa documentação tem que ser certificado que foi feito pelo médico, que foi carimbado e que tem lá o carimbo, tá? O carimbo do médico, o CRM, tudinho bonitinho. Nunca administrar medicamentos sem rótulo, o professor vai estar ensinando isso para vocês. Não administrar medicamento preparado por outras pessoas. Bom, em sala de aula, eu vou pontuar para vocês o seguinte: todo medicamento que você administra, salvo em questão de emergência e urgência aprovada por lei, né, que você vai fazer a administração. Mas o que rege ali a resolução? Nunca administrar medicamento preparado por outras pessoas. Além disso, você tem que ter uns cuidados importantíssimos, os cuidados com medicamentos fotossensíveis. O que seria isso, professor? Medicamentos que não tenha, que tenha sensibilidade à luz. Então, existe equipe especial, existe uma capinha para colocar no frasco ali do soro, que tem os medicamentos específicos. Além disso, existem protocolos importantíssimos. Ó, são os protocolos que devemos seguir para que contratempos como distração, campainhas, familiares, que pode levar à ocorrência. Observa que eu coloquei de vermelho aqui, ó, telefone. Gente, quem trabalha no hospital, o telefone tem que ficar guardado. Por quê? Porque o telefone ele vai te distrair, não é isso? Você vai errar, você vai contaminar o telefone, além de você levar as bactérias para o seu telefone, o telefone você vai levar para dentro da sua casa. Ou seja, evitar que pode levar aos erros durante os cuidados, como está dizendo aqui o slide para vocês. Não interfira no bom andamento no processo durante o seu plantão. Além disso, também te dá uma informação sobre essa questão dos protocolos. Opa! Dos protocolos. A legislação citada com essa lei 7.498, ela está te dando ali uma condição de entender que existe resoluções, que existe código de ética da enfermagem, que existe leis, entre outras situações que são proporcionadas através de um regimento do Conselho Federal de Enfermagem e do Corém. Então, quando vocês. O nosso conselho é o Corém, o nosso conselho federal é o COFEM. Então, nós temos entidades que nos protejam, que nos orientam, que nos inovam a cada dia. Além disso, nós temos a Lei 7.498, que faz a supervisão. Olha o que diz a Lei 7.498 também. Permite que os profissionais habilitados e registrados no COREN, no Conselho Federal de Enfermagem, administram medicamentos desde que supervisionado pelo enfermeiro. Bom, o que seria isso? Você está estudando, você vai passar por um processo de laboratório, você vai ter aula teórica, aula prática, depois você vai para estágio supervisionado e aí formou. Veio a formatura, como todo mundo espera. A formatura é o momento mais lindo de vocês. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto, você vai fazer o seu diploma, você vai fazer o seu diploma, desculpa, você vai fazer o seu Corém, e ali o Corém você vai começar a procurar serviço. Aí sim você está o quê? Habilitado. Você é já um profissional habilitado para fazer ali, claro que mediante a sua contratação de uma instituição, que você vai ser treinado, que você vai ter que conhecer o protocolo do setor, que você vai ter que conhecer totalmente ali as rotinas. Mas também, como eu disse para vocês lá atrás do slide, as inovações elas são quase todos os dias. Por quê? O Confem quer todos os profissionais da área de saúde tendo esse conhecimento, respaldo de leis, de diretrizes. Olha o que diz a resolução 688 do ano 2022. Olha que eu apresentei para vocês a resolução que foi revogada, a resolução 311/2017, falando exatamente sobre a questão da administração do preparo de medicamento. Na questão do preparo da administração, nada mudou. Foi revogado porque mudou algumas coisinhas. Tem um link que eu vou enviar para vocês essa revogação.
A resolução do COFEM 688/2022 estabelece que os protocolos que utilizam de medicamentos devem ser considerar a escolha racional de medicamentos, as indicações, dosagens, cuidados necessários na administração. Olha que informação maravilhosa que está dentro da questão dos estudos de vocês. Vocês foram apresentar a disciplina para vocês e agora vocês irão estudar, além disso daí que eu estou passando para vocês, que é a questão da aula, da primeira aula, na segunda aula a gente já vai entrar na questão dos conceitos e a resolução está mostrando para vocês que existe protocolo. Nada surge do pirim-pim-pim. Sacaram? Pegaram aí? Então, ou seja, tudo que você vai fazer no hospital está dentro das resoluções do COFEM, né? Para nós nos respaldarmos nessa situação. Além disso, a resolução ainda fala o seguinte: altera o anexo da resolução 688, normatizando a administração de medicamento para a equipe de enfermagem. Além disso, o código de ética é o código maravilhoso que eles precisam conhecer também, que está sempre trazendo informações muito relevantes para que você tenha esse total conhecimento. Além disso, a resolução do COFEM 564/2017 também, que tem outra resolução mais atualizada, proíbe a administração de medicamentos sem conhecer a indicação, ação, via de administração e potencial de risco. Gente, quando você entra num curso técnico de enfermagem, é importantíssimo que você estuda, que você busca conhecimento, porque você vai lidar com vidas. Você precisa saber o que é uma farmacologia, qual é a ação dos medicamentos, quais as vias que serão administradas, técnicas, e tudo isso vocês aprenderão diante do curso de vocês de farmacologia. Então, também o texto está trazendo para vocês uma outra informação aqui. Para garantir a segurança do paciente, é importante que os profissionais de saúde sigam o certo. Esses certos aqui, a gente vai trabalhar em sala de aula. Olha aqui. E na apostila de vocês, como eu peguei a apostila, apresentei para vocês cada tópico, claro, para quem chegou no primeiro momento de aula. No segundo momento, provavelmente as pessoas perderam, mas estão tendo aí a oportunidade de saber. Foi apresentado o sumário, a apostila. Então, tem lá os certos. Nós começamos com 5, 9, agora são 13 certos. E não é só citar, paciente certo, medicamento. Não. Por que paciente certo? Por que medicamento certo? Por que a via certa? Nós estudaremos essa informação aí. Então, o que eu quero falar para vocês agora, nesse exato momento? Pessoal, é importante que vocês estudem todas essas formas legais, formas essas que vai te dar uma condição de você ter aí o seu conhecimento. Por isso que eu gravei essa aula, como eu disse para vocês que ia gravar naquele dia, só que não deu tempo. Nossa vida é corrida. Deixa eu contar um segredo. Nossa vida é corrida. Mas estou junto de vocês, estou aqui para dar força, para tirar dúvidas. A gente vai, ó, minha boca está salivando só de falar nos cálculos de farmacologia, tá bom? Que Deus abençoe vocês durante esse dia. A Thaís vai enviar para vocês aí, tá bom? Então, ó, até o dia 7 com vocês. Até o dia 7. Até o dia 7 com os senhores. Até o dia 7. E aí eu vou sair aqui agora porque tem que terminar a gravação. Qualquer dúvida é só perguntar. Nesse momento eu não vou enviar nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de aula para vocês, tá bom? Atividades, tá? Até a próxima aula. E eu só estou querendo praticamente encerrar aqui, porque eu tenho outras coisas também para estar fazendo, para estar fazendo. E eu perdi aqui como que encerrar. Ah, achei. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.